Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser rápido aqui porque meu celular não está bom. Vou deixar uma passagem para a tua vida e para a tua meditação. 1 Reis, capítulo número 11, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto eu estava aqui orando, falando com o Pai, Deus me deu essa palavra. Eu vou tomar leitura como de costume. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sindonitas e hetitas. Elas eram as mulheres das nações, das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar essas mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar para seguir outros deuses. No entanto, Salomão apegou amorosamente a elas, casou com 70 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Seu coração já não era dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Irmãos, eu venho com calma para você poder entender. Olha que negócio interessante. A palavra do Senhor afirma, 1 Reis capítulo número 11, todos nós conhecemos a história de Salomão, o filho de Davi, dentro dos filhos de Davi, né? Porque Davi teve muitos filhos. Só que a palavra do Senhor afirma que Salomão, ele era prometido para sentar no trono após a morte de Davi. E a palavra do Senhor afirma que Davi, após morrer, Salomão, seu filho, vai reinar em seu lugar. E a palavra do Senhor afirma que, no momento que Salomão está no reino, no capítulo número 11, a palavra do Senhor diz: Salomão, ele amou mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó. E a palavra do Senhor afirma que ele vai amar amonitas, edomitas, sindonitas e hetitas. Elas eram as mulheres das nações, das quais o Senhor tinha dito: não case com essas mulheres, porque ela fará com que você se desvie de mim. Então percebe que Deus falou para Salomão não casar com mulheres de fora, com mulheres de outras nações. Por quê? Porque essas mulheres de outras nações eram mulheres idólatras. E ia fazer Salomão pecar contra Deus, porque nos 10 mandamentos, o que Deus escreveu na lei? Não adorar a imagem, não colocar diante de mim imagem de escultura, porque eu sou Deus zeloso. Então percebe que essas mulheres entrou na vida de Salomão para fazer Salomão transgredir o mandamento. Escuta isso aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Olha que negócio interessante. Por isso que Deus falou: Salomão, não case com essas mulheres, porque ela vai fazer você se desviar de mim. Então, ou seja, Deus não queria que Salomão casasse com essas mulheres, porque essas mulheres iam fazer Salomão se desviar de quem? De Deus. Salomão estava quebrando o mandamento por causa dessas mulheres, obedecendo ao Senhor por causa dessas mulheres. Então, ou seja, Deus não queria que ele casasse com essas mulheres, porque essas mulheres iam entrar na vida dele para fazer ele se desviar. O que significa isso? É pessoas que entram na tua vida para tirar você do propósito. Filho, tem gente que entra na sua vida só para tirar você de Deus, filho. Filho, para pensar em quem você era antes de você conhecer esse amonita, antes de você conhecer esse edomita. Para pensar, filho, quem você era. É pessoas que entram na tua vida, filho, para tirar você do propósito. Você não pode permitir que isso aconteça. Por isso que Deus falou: Salomão, não case. Por isso que Deus advertiu ele, porque Deus sabia que aquelas pessoas iam entrar, essas mulheres, iam entrar na vida dele para desviar ele de Deus. Filho, tem pessoas que Deus não quer que você traga para perto, porque Deus sabe que se a pessoa entrar na sua vida, vai tirar você da presença. É melhor ouvir o não de Deus como para preservar você, do que você escolher aquilo que Deus está reprovando. Você está entendendo? Deus falou: Salomão, não casa. Não traz essas mulheres para perto. Olha que interessante, olha o que Deus falou: Salomão, não casa com essas mulheres, porque ela vai fazer você se desviar de mim. Ou seja, Deus não queria que Salomão casasse. Casamento fala de compromisso. Deus não queria que ele tivesse aliança com essas mulheres. Não faça compromisso com pessoas que Deus não quer, filho. Pode perceber? Só foi se essa pessoa entrar na sua vida. Faz uma reflexão na sua vida. Quem você era antes de você conhecer essa pessoa? Tem pessoas que entram na sua vida para tirar você do propósito. Filho, isso é fato. Olha o que Deus falou para Salomão: Salomão, não casa com essas mulheres, porque ela vai desviar seu coração. É mulheres de outras nações. Ou seja, é mulheres de fora, é mulheres que não tem nada a ver com o propósito de Salomão. Só que a palavra do Senhor afirma que Salomão, ele vai se apegar amorosamente. Então, ou seja, ele vai amar aquilo que Deus falou para ele não fazer, para ele não amar. Então, ou seja, pessoas que estão amando que Deus reprova. Irmão, você tem que colocar seu coração naquilo que Deus reprova. Salomão estava colocando o coração dele na onde? Nas mulheres. Mulheres de outras nações. Mulheres pervertidas. Olha que negócio forte, não é o que eu estou falando, irmão, está na Bíblia. Ou seja, Deus queria que Salomão tivesse o coração dedicado ao Senhor. Só que a palavra do Senhor afirma que essas mulheres entrou na vida dele para fazer ele idolatrar. Ou seja, Salomão começou a virar idólatra por causa dessas mulheres. Filho, e o pecado que Deus abomina é idolatria. Então, ou seja, essas mulheres só entrou para tirar Salomão do foco. É pessoas que entram na tua vida para tirar você da presença, para te arrastar para longe de Deus. Você não tem que trazer pessoas, filho, que vai tirar você da presença para perto. É melhor ver longe do que estar perto prejudicando você. Você está entendendo? Só que Salomão não. Salomão vai amar essas mulheres. Quem é que lembra quando Abraão, ele falou para o servo dele buscar uma mulher para Isaac? O que Abraão falou para o servo? Ó, não busque uma mulher daqui.
Busco uma mulher da minha parentela. Por quê? Porque meu filho é promessa. Deus me prometeu esse menino na velhice. Então eu não quero que ele se case com mulheres midianitas. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não quero que meu filho se case com pessoas que não tem nada a ver com o propósito. Eu quero gente que combina com ele. Você está entendendo? Eita, eu vou falar, Jesus. Irmão, você é ovelha. Você não tem que casar com bode, filho. Você é trigo. Você não tem que andar de mão dada com joio. Eita, eu vou falar, Jesus. Aleluia. Escuta isso aqui. Jesus, eu vou pregar. Escuta só. Olha que negócio interessante. Percebe um detalhe. Olha o que Deus falou, Salomão. Não case com essas mulheres, porque elas os farão desviar para seguir outros deuses. No entanto, Salomão apegou amorosamente a elas. Olha como Deus é tremendo. Deus já sabia que aquelas mulheres iam entrar na vida dele para fazer ele se desviar do Senhor. Filho, Deus sabe que tem pessoas que entram na tua vida para destruir você. Mas a questão é, você sabe que essa pessoa está trazendo para perto? Você conhece, sabe a intenção? É isso que você tem que entender, filho. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha que negócio forte. A palavra do Senhor afirma, na medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram para servir outros deuses. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi. Então percebe um detalhe, o coração de Salomão já não era mais fiel. Ou seja, estava adorando mulheres hititas, sindonitas, e o coração dele já não era mais fiel. É pessoas que entram, filho, na tua vida para tirar você do propósito. Você não pode permitir que isso aconteça, irmão. Você é ovelha, você não tem que andar de mão dada com bode. Tem gente que não combina com a promessa. Não é para trazer para perto quem não combina com a promessa, filho. Quem não combina com a promessa tem que ficar distante de mim. Você está entendendo a distância? Olha que negócio forte. Não é eu que estou dizendo, irmão, está na Bíblia. Só que Salomão não, Salomão vai trazer para perto. E a palavra do Senhor afirma que Salomão ele já não foi mais fiel ao Senhor como foi o seu pai Davi. Então perceba o detalhe. Por que ele perdeu a fidelidade em Deus? Por que o coração de Salomão já não era mais fiel? Porque ele está trazendo mulheres sindônias lá dentro do palácio dele, casando com essas mulheres. Ou seja, tendo compromisso. Cuidado com quem você faz compromisso. Cuidado com quem você traz para perto. Toma cuidado, irmão. Nem todo mundo tem que estar na tua casa. Nem todo mundo tem que fazer parte da tua vida. Você tem que tomar cuidado, filho. Isso aqui é Bíblia, filho. Nosso problema é a gente trazer pessoas para perto que não tem nada a ver com o propósito. Quem não tem nada a ver com o propósito tem que ficar distante de mim. Você está entendendo? Então eu vou falar, Jesus. Isso aqui é Bíblia, filho. Olha que negócio fez, não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Eu creio que está escrito aqui. Escuta só, olha que negócio interessante. Aí a palavra do Senhor fala assim, no 7, no monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, repugnante deus de Moabe, e para Moloque, repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas suas mulheres, estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a ele. Olha o que aconteceu com Salomão. Começou a idolatrar, começou a levantar altares, começou a fazer coisas que não devia. Só porque trouxe para perto mulheres que o Senhor falou para não trazer. Irmão, uma coisa que você tem que entender. Quando Deus fala não para você, porque Deus sabe que essa pessoa não é para você. Deus falou, Salomão, não casa. O não de Deus era para preservar Salomão. O não de Deus é para guardar você, para preservar você. Só que a palavra do Senhor afirma que Salomão não, ele vai se apegar amorosamente. Ou seja, teve amor naquilo que Deus reprovou. Quantas pessoas hoje não estão sendo amante do pecado, amante das obras da carne, tudo que coisa que Deus reprova? Irmão, é melhor você ouvir o não de Deus para preservar você do que você trazer para perto aquilo que vai prejudicar você. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa palavra? Só que uma coisa que eu acho interessante, eu vou finalizar já minha mensagem, eu não vou ser muito longo, não vou estender muito. A palavra do Senhor diz assim, lá no versículo número 11, versículo número 10. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Olha que tremendo, a Bíblia diz que o Senhor proibiu Salomão de seguir outros deuses, mas ele não lhe obedeceu. Então, ou seja, Deus proíbe, mas é você que decide. Deus proibiu Salomão, só que Salomão não lhe obedeceu. Filho, Deus ele dá advertência, mas é você que decide. Você quer ver uma coisa? O que Deus falou para Adão e Eva? Não come nem toca no fruto, porque no dia que tocar, o comer certamente morrerá. Deus só deu advertência, mas Adão obedeceu? Não obedeceu. A ordem de Deus, filho, ele te dá, mas a decisão de obedecer é tua. É você que decide. Você está entendendo? E uma coisa que eu acho interessante. Você vai ver que Deus fala assim, lá no versículo de número 13. Mas não lhe tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Olha o que Deus falou. Quando Salomão desobedeceu, Deus falou assim, eu vou tirar o reinado dele, mas eu não vou tirar todo, porque eu prometi para Davi que sempre teria um descendente no trono. Então, por amor a meu servo Davi, eu não vou tirar todo o reinado. Então, ou seja, mesmo Salomão sendo infiel, Deus continua sendo fiel. Porque Deus não mente, filho. Quando Deus fala, a Bíblia diz que o Senhor não é filho do homem nem para que mente, nem para que se arrependa. Porventura, prometendo Deus não cumpriria? Então percebe, filho.
Mesmo Salomão quebrando o mandamento, mesmo Salomão sendo desobediente, Deus tinha prometido para Davi que sempre teria um descendente no trono. E Deus não mente. Quando Deus fala, por mais que Salomão está desobedecendo, Deus cumpre. Deus não pode revogar o que ele promete, filho. Aí uma coisa que eu acho interessante, vou finalizar. Então o Senhor levantou, lá no 14, então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Edomita Hadad, da linhagem de Edom. Olha o que a Bíblia diz, então o Senhor levantou um adversário contra Salomão. Então percebe, a Bíblia diz que o Senhor levantou um adversário. O adversário não se levanta por conta própria, é Deus que levanta. Filho, você acha que o adversário tem acesso à minha vida por conta própria? Ele não faz nada se Deus não permitir. A Bíblia diz no 14, então o Senhor levantou um adversário. Quem é que levantou o adversário? Foi Deus. O inimigo não se levanta por conta própria, é Deus que levanta. Você quer prova disso? E quem lembra de Jó? Para ele tocar em Jó, teve que pedir permissão para quem? Pedir permissão para Deus. Filho, Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que filho, Deus é criador. Então percebe, o inimigo não faz nada se Deus não permitir. Tudo é permissão de Deus. Aí lá no versículo de número 25, vai falar que Deus levantou outro adversário. Ele diz assim no 25, Rezon foi adversário de Israel, enquanto Salomão viveu, e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadad. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Olha que interessante, Deus levantou dois tipos de adversário contra Salomão, Hadad, e Deus levantou Rezon. E a Bíblia diz que Rezon trouxe muitos problemas enquanto Salomão viveu. Agora, por que Salomão está tendo problema? Porque está desviado, porque está quebrando o mandamento, está desobediente, então por isso está tendo problema. Filho, sabe qual que é o problema das pessoas? Quando você desobedece, pode ter certeza que você vai ter problema. Você quer ver uma coisa? O filho perdido, quando saiu de perto do pai, o que aconteceu com ele? Passou necessidade, foi cuidar dos porcos, porque saiu de perto de Deus. Jonas, quando fugiu da direção de Deus, a Bíblia diz que Deus levantou o temporal. Salomão, quando se afastou de Deus, Deus levantou o adversário. Então percebe, filho, cada desviado Deus trata de um jeito. Para o filho perdido foi fome, para Salomão Deus levantou o adversário, para Jonas Deus levantou o temporal, dificuldade. Cada desviado Deus sabe tratar de uma maneira. Agora é interessante, pode perceber que todas as pessoas que se desviou de Deus não tiveram paz na vida. Sabe por que você não está tendo paz? Sabe por que você está tendo problema? Porque você está afastado. Volta para a presença de Deus, filho. A Bíblia diz que quem desobedece alcançará a maldição. Deuteronômio 28. Então por que Salomão está tendo problema? Por que Razon está trazendo problema para Salomão? Porque Salomão está desviado, está quebrando o mandamento. Então para refletir. O que vai trazer calmaria para você quando você decidir obedecer a Deus. Enquanto você estiver fora da presença, vai ter muitos problemas. Porque a Bíblia diz que Rezon trouxe muitos problemas enquanto Salomão viveu. Agora, por que Salomão está tendo problema? Porque está desviado, fora da presença de Deus, quebrando o mandamento. Então percebe, é isso que acontece quando você desobedece a Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.